paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento em que nós nos reunimos para ler a palavra de Deus. Nós estamos lendo de Gênesis até Apocalipse, cada dia um pouquinho e refletindo naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, que o Senhor continue nos guiando, nos direcionando através do Teu Espírito, que essas palavras possam fazer sentido aos nossos corações, à nossa mente e para que nós possamos crescer e ser edificados por ela. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E sem mais delongas, vamos para o texto de hoje. Hoje nós vamos ler Juízes 21:1 e vamos começar pelo livro de Ruth. Vamos ler o capítulo 1 até o verso 22. E diz o seguinte: os israelitas haviam jurado em Mispá: jamais entregaremos nossas filhas em casamento a homens da tribo de Benjamim. Então, o povo, lembrando que a tribo de Benjamim foi aquele que acabou fazendo aquele ato terrível com a concubina de um dos levitas, se não me engano, um levita. E ele partiu a concubina em 12 pedaços e enviou para as 12 tribos de Israel. Isso causou um alvoroço que fez com que as tribos de Israel fossem contra a tribo de Benjamim e quase destruíram a tribo de Benjamim. Lembrando que tudo isso que estava acontecendo estava mostrando a corrupção de Israel e em breve nós vemos que Deus vai começar a criar uma nova era na história de Israel para que Israel seja colocado de novo para próximo de Deus, para que os atos errados de Israel sejam corrigidos. Então os israelitas haviam jurado em Mispá: jamais entregaremos nossas filhas em casamento a homens da tribo de Benjamim, justamente por conta disso que tinha acontecido. Então o povo foi a Betel e permaneceu na presença de Deus até a tarde, chorando sem parar, em alta voz. Ó Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isso com Israel? Diziam: agora está faltando uma de nossas tribos. As pessoas estão chorando, estão tristes, porque eles viram a decadência de Israel, viram que aquele povo que saiu unido do Egito, agora está se dividindo, quase que eles perdem uma das tribos. Na manhã seguinte, bem cedo, construíram um altar e ali apresentaram holocaustos e ofertas de paz. Então os israelitas disseram: quem dentre as tribos de Israel não participou da reunião sagrada que realizamos em Mispá, na presença do Senhor? Naquela ocasião, havia feito um juramento solene na presença do Senhor de que matariam quem se recusasse a comparecer. Os israelitas tiveram pena de seu irmão Benjamim e disseram: hoje foi eliminada uma das tribos de Israel. Como conseguiremos esposas para os poucos que restam? Se juramos pelo Senhor que não lhe daríamos nossas filhas em casamento. Então perguntaram: quem dentre as tribos de Israel não compareceu conosco a Mispá quando nos reunimos na presença do Senhor? E descobriram que ninguém de Jabes Gileade havia participado da reunião sagrada. Ao contarem o povo, verificaram que ninguém de Jabes Gileade estava presente. Então a comunidade enviou 12.000 de seus melhores guerreiros a Jabes Gileade, com ordens para matar seus habitantes, incluindo mulheres e crianças. É isso que vocês devem fazer, disseram. Destruam completamente todos os homens e também todas as mulheres que não forem virgens. Entre os habitantes de Jabes Gileade encontraram 400 moças que nunca haviam se deitado com um só homem, e as levaram para o acampamento em Siló, na terra de Canaã. Toda a comunidade enviou uma delegação de paz aos homens restantes de Benjamim, que estavam na rocha de Rimom. Os homens de Benjamim voltaram e receberam como esposas 400 mulheres de Jabes de Gileade, que tinham sido poupadas. Mas não havia mulheres em número suficiente para todos eles. O povo teve pena de Benjamim, pois o Senhor havia aberto uma lacuna entre as tribos de Israel. Então os líderes da comunidade perguntaram: como conseguiremos esposas para os poucos homens que restaram, uma vez que as mulheres da tribo de Benjamim foram mortas? Os sobreviventes precisam ter herdeiros para que não seja eliminada uma tribo inteira de Israel. Contudo, não podemos lhes dar nossas filhas em casamento, pois juramos solenemente que quem fizer ficará sob a maldição de Deus. Então eles se lembraram da festa anual do Senhor em Siló, ao sul de Lebona, e ao norte de Betel, ao lado leste da estrada que vai para Betel a Siquém. Disseram aos homens de Benjamim, que ainda precisavam de esposas:
Vão e escondam-se nos vinhedos. Quando virem as moças de Siló irem para as danças, saiam correndo dos esconderijos, e cada um leve uma delas para a terra de Benjamim, para ser sua esposa. E quando os pais e os irmãos delas vierem se queixar a nós, diremos: por favor, tenham compaixão, deixem que fiquem com suas filhas, pois não encontramos esposas para todos eles quando destruímos Jabes de Gileade. E vocês não são culpados de quebrarem seu juramento, pois, na verdade, não deram suas filhas para eles em casamento. Os homens de Benjamim seguiram essas instruções. Cada um pegou uma das moças que dançavam na comemoração e a levou para ser sua esposa. Voltaram para sua terra, reconstruíram suas cidades e habitaram nelas. Então todos os israelitas partiram por tribos e famílias, e cada um voltou para sua terra. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E aqui, esse verso final indica novamente: o coração do homem é mau. E quando eles não têm a direção de Deus, quando eles não fazem aquilo que é segundo a vontade de Deus e fazem segundo o que lhe parece certo, esses tipos de atitude acontecem. E agora começamos o livro de Ruth, capítulo 1. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar, em Belém de Judá, e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque, e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, porque que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. Devia ser uma família que gostavam muito umas das outras. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Lembrando que os israelitas tinham a lei de que, se o marido de uma esposa morresse, falecesse, o irmão deveria tomar essa esposa como sua própria esposa para dar continuidade à descendência daquele irmão que faleceu. Isso era uma das leis para que essas mulheres pudessem ser preservadas, uma vez que a fonte de trabalho, a fonte de sustento vinha dos maridos, e quando não tinha um homem na família, as viúvas acabavam ficando como pessoas vulneráveis. Tanto que no Novo Testamento você tem as pessoas dizendo para ajudar os órfãos e as viúvas, porque as viúvas eram pessoas que precisavam serem ajudadas nessa época em que as mulheres não conseguiam ter o sustento por conta própria. E aqui nesse caso, Noemi está falando para elas que ela não conseguiria gerar um filho para que esses filhos crescessem e tomassem ela como esposas, fazendo com que a continuidade da geração delas acontecesse. E mesmo que fosse possível eu me casar essa noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, lá viverei.
Seu povo será o meu povo, e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Aqui, aparentemente, a separação das noras de Noemi faria com que elas possivelmente tivessem que voltar a adorar os deuses, talvez da família delas, do povo delas. E aqui Ruth não quis se separar de Noemi. Ruth, não sei se o apego foi à própria Noemi, a Deus, ou ao conjunto que acontecia lá. Mas com certeza Ruth deve ter provado das bênçãos do Senhor. Ruth deve ter provado da justiça do Senhor, deve ter aprendido e entendido quem que era o Senhor dos israelitas. E ela aceitou esse Deus como seu próprio Deus e se colocou como à disposição de Noemi e não quis se separar dela para continuar tanto ao lado de Noemi quanto servindo ao nosso Deus. Então, as duas seguiram viagem. Quando chegaram, 18. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia que eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim, Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. João 4, do 4 até o 42. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seus filhos. Que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Isso é por conta da diferença de crenças, de como que eles acreditam da revelação de Deus para eles. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: Se ao menos você soubesse que presentes Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria a água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde você tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: Quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar a água. Aqui a mulher e Jesus estão falando de naturezas diferentes. Enquanto a mulher está pensando na água física, o Senhor está pensando na água espiritual, está pensando nas bênçãos que Ele, como Deus encarnado, poderia dar a ela. E aqui Jesus começa a dar essa água para essa mulher. Ele diz: Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: É verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoram?
Aqui mostra uma das diferenças entre os judeus e os samaritanos, que era o lugar de adoração. Jesus responde: crê em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito. E é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado de Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu, o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver, um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias. E muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Salmo 105, do 1 ao 15. Deem graças ao Senhor e proclamem seu nome. Anunciem entre os povos o que ele tem feito. Cantem a ele, sim, cantem louvores a ele. Falem a todos de suas maravilhas. Exultem em seu santo nome. Alegrem-se todos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e sua força. Busquem sua presença continuamente. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. Vocês que são filhos de seu servo Abraão, descendentes de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Vemos sua justiça em toda a terra. Ele é fiel à sua aliança para sempre, ao compromisso que firmou com 1000 gerações. É a aliança que fez com Abraão, o juramento que fez a Isaque. Ele a confirmou a Jacó por decreto, ao povo de Israel como aliança sem fim. Darei a vocês a terra de Canaã como a porção de sua herança. Assim declarou quando eles ainda eram poucos, um punhado de estrangeiros em Canaã. Vagaram de uma nação a outra, de um reino a outro, e, no entanto, não permitiu que ninguém os oprimisse. E, em seu favor, repreendeu reis. Não toquem em meu povo escolhido, não façam mal a um dos meus profetas. E, por fim, Provérbios 14, 25. A testemunha confiável salva vidas, mas a testemunha falsa é traidora. E essas foram as palavras do Senhor para nós no dia de hoje. Espero que elas falem ao seu coração e que você continue meditando naquilo que o Senhor tem para sua vida. Senhor, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Que essas palavras continuem ecoando em nossos corações durante esse dia, para que nós possamos meditar naquilo que o Senhor disse, para que nós possamos absorver e frutificar, Senhor, esses ensinamentos, para que nós possamos aplicá-los dentro da nossa vida, perto das pessoas que nós conhecemos, perto dos nossos amigos, familiares,
e para que nós possamos ser uma fonte de bênção na vida dessas pessoas. Abençoa o nosso dia, nossos afazeres, nossos estudos, nossos trabalhos, o que nós formos resolver na rua, que o Senhor vá à nossa frente, nos guiando, protegendo, guardando e dando vitória. Senhor, abençoa os doentes, os enfermos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão de cama, para que o Senhor venha trazer cura e libertação, para que o Senhor venha levantar seus servos para fazer oração para essas pessoas, para que o Senhor possa levantar médicos capacitados para curar essas pessoas. Senhor, abençoa para que nós possamos receber o seu sustento, para que aqueles que estão precisando de emprego recebam uma porta aberta por parte do Senhor. Continua nos abençoando nesse dia, Senhor, e que nós possamos glorificar o seu nome. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, um ótimo dia, que tudo que você fizer prospere. Não esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.